Olá pessoal, meu nome é Felipe Souza, sou médico, cardiologista, diretor e coordenador do SCG Curso. Hoje vamos comentar em continuação as questões que fazemos via internet do nosso curso intensivo para nossos alunos e para também disponibilizamos a outras pessoas, estudantes, médicos, cardiologistas, nossas questões comentadas. Para mais informações dos nossos cursos, acesse www.scgcurso.com. Nós temos modalidades de cursos de transmissão online, ao vivo, para o Brasil, para países de língua portuguesa, e fazemos também a modalidade do curso presencial, junto com o curso de transmissão. A questão então de número 11. No infarto com supra-desnivelamento do segmento ST de parede inferior, quando a amplitude do supra de ST em D3 maior que D2, pode sugerir a oclusão de qual artéria coronária? Letra A, artéria circunflexa. Letra B, artéria descendente anterior. Letra C, artéria coronária direita. E letra D, o ramo da artéria descendente anterior, que é o primeiro diagonal. Como dado em nosso curso, referimos que no infarto inferior nós temos sobretudo duas artérias que são culpadas pelo infarto, que podem ser culpadas pelo infarto inferior. O infarto com supra de ST, nós temos a oclusão, o fechamento total da artéria coronária. E nós podemos topografar isso em relação a algumas características. Nós passamos até várias características de cada artéria culpada, mas o que a gente quer que alguns dos nossos alunos tenham em mente e que sugira essa alteração do supra, de que em D3 a amplitude é maior que D2, ele sugere que a oclusão seja na artéria coronária direita. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Quando nós temos um infarto com supra do segmento ST de parede inferior e temos o supradesnivelamento de D3 maior que D2, isso sugere para a gente que provavelmente a artéria coronária direita pode ter sido acometida, ela provavelmente está ocluída no infarto inferior com essas características. A próxima questão de número 12, sobre o padrão eletrocardiográfico de repolarização ventricular precoce, é incorreto afirmar. Letra A, encontrado em jovens e atletas. Letra B, é um padrão totalmente benigno. Letra C, o diagnóstico diferencial se faz com pericardite aguda. Letra D, pode ser melhor visualizado em indivíduos vagotônicos. Pessoal, o padrão de repolarização ventricular precoce é um achado eletrocardiográfico onde há uma discreta elevação do ponto J, tá? E existem alguns tipos de padrões que geralmente acomete a parede anterior, parede anteroseptal. É um padrão que é encontrado principalmente em pacientes jovens, atletas, indivíduos magros, homens, tá? Negros, e é um padrão eletrocardiográfico antigamente considerado benigno, mas hoje nós sabemos que esse tipo de padrão ele tem chance e tem ocorrência em determinados padrões de morte súbita arritmogênica nesse tipo de paciente, principalmente o paciente que tem o padrão que a gente chama padrão de repolarização inferolateral, onde as derivações V5, V6, D1, V5, V6, D1, né, e o mais inferior, D2, D3, EVF, há essa elevação do ponto J nessas derivações. Então, nesse tipo de paciente, deve ser feito um screening mais rígido e não se conclui que isso possa ser benigno.
tá? Esse paciente tem um risco, mesmo pequeno, de desenvolver alguma morte súbita aí durante a vida. Então deve ser investigado. Então o padrão de repolarização ventricular precoce hoje não é mais considerado um padrão totalmente benigno, tá? Apesar de ser encontrado muito frequente em indivíduos jovens, atletas sem cardiopatia estrutural, tá? E então a alternativa incorreta é a letra B, não é totalmente benigno. Só comentar, a alternativa C faz sim diagnóstico diferencial com pericardite aguda, né, principalmente o diagnóstico eletrocardiográfico, que às vezes pode assemelhar, porque a pericardite tem um sopro mais difuso, só que a pericardite tem outros comemorativos, e principalmente o paciente com pericardite vai estar sentindo alguma coisa, dor torácica ou alguma coisa do tipo. Geralmente, o padrão de repolarização ventricular precoce é um padrão, é um achado eletrocardiográfico, geralmente num paciente assintomático. E a alternativa D também está correta, pode ser melhor visualizado em indivíduos vagotônicos, então paciente com mais bradicárdio costuma aparecer mais, evidenciar mais o padrão de repolarização ventricular precoce. Então a alternativa incorreta, a letra B, padrão totalmente benigno, está errado, incorreto. Talvez os padrões de repolarização ventricular que acomete a parede inferolateral é um padrão que se correlaciona com morte súbita, sim. Alternativa de número 13, o intervalo PR curto com pré-excitação ventricular é encontrado na seguinte doença: displasia arritmogênica de VD, endomiocardiofibrose, doença de Chagas ou Wolff-Parkinson-White. Como dado em nosso curso, né, a gente viu que paciente que apresenta intervalo PR curto, definido como menor que 120 milissegundos, e a pré-excitação ventricular é característico, é um padrão eletrocardiográfico característico de Wolff-Parkinson-White. A gente viu que essa doença, o paciente apresenta um feixe de Kent, chamado feixe de Kent, um feixe nervoso que conecta os átrios aos ventrículos fora do sistema de condução normal, né, fazendo como se fosse um bypass, um atalho entre o átrio e ventrículo. Com isso, a despolarização do miocárdio ventricular por essa via acessória mais precocemente, dando aquele padrão dando aquela onda no início do QRS, no final da onda P, a onda delta. Tá? Então é um padrão de Wolff-Parkinson-White. A alternativa dessa questão número 13 é letra D. Agora já a parte inicial, nós no nosso curso enfatizamos muito o eletrocardiograma normal. Novamente, repito o que nós sempre repetimos no nosso curso: cerca de 50 até 80% dos eletrocardiogramas de um serviço de referência em telecardiologia são normais. E nós enfatizamos muito em nosso curso aprender o eletrocardiograma normal. Né? A primeira parte da interpretação do eletrocardiograma consta também da análise do eixo cardíaco, que é fundamental para a interpretação do eletrocardiograma, sobretudo o eletrocardiograma normal. Alternativa 14, a questão 14, ela pergunta sobre o eixo cardíaco, o eixo do complexo QRS, que fala que a polaridade em D1 positiva do complexo QRS, negativa em AVF e com a derivação D2 isodifásica, ou seja, a polaridade positiva é igual a área da polaridade negativa, por isso isodifásico, localiza o eixo cardíaco A. Vamos então pegar o sistema axial de Bailey e mostrar o eixo cardíaco. Então, a questão fala que D1 positivo, né? Então localizamos
aqui com a seta do mouse, D1 positivo, estamos aqui. AVF negativo, estamos para cima, então localizamos o eixo já no segundo quadrante, e ele fala que D2 é a derivação isodifásica. Como a gente aprendeu no curso, localizamos o quadrante, procuramos a derivação isodifásica, que é D2. A derivação isodifásica, a gente passa uma linha perpendicular à derivação isodifásica. Passamos a linha perpendicular, encontramos a VL perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus com D2. Daí, localizamos o eixo cardíaco. Já sabíamos que ele estava no segundo quadrante, entre 0 e menos 90 graus. Quando passamos a linha perpendicular à derivação isodifásica, que é D2, encontramos o eixo a menos 30 graus, um eixo que já está mais desviado para a esquerda. Então, a alternativa correta para a nossa questão de número 14 é a alternativa de letra D, menos 30 graus. A questão de número 15, sobre o eletrocardiograma na pericardite aguda, é incorreto afirmar. Pericardite aguda, os achados eletrocardiográficos da pericardite aguda, é um tópico do ECG curso intensivo. Tudo essas alterações que serão discutidas aqui foram vistas em aula no nosso curso. Então, alternativa A, pode evidenciar ondas Q no eletrocardiograma? Letra B, a elevação do ponto J e supradesnivelamento difuso do segmento ST são alterações encontradas na fase aguda. Infradesnivelamento do segmento PR pode ser encontrado em alguns pacientes. Após a resolução do quadro clínico, o eletrocardiograma retorna para os padrões basais. Então, vamos começar com a letra D. Após a resolução do quadro clínico, o eletrocardiograma retorna para os padrões basais. Sim, após o quadro clínico se resolver, todas as alterações que nós vamos ver da pericardite aguda, elas retornam para o padrão basal, geralmente o padrão que o paciente tinha, o eletrocardiograma normal do paciente antes do quadro de pericardite aguda. Ou seja, pericardite aguda geralmente não deixa sequelas eletrocardiográficas no paciente. Infradesnivelamento do segmento PR pode ser encontrado em alguns pacientes? Sim. A sensibilidade é muito baixa, ou seja, poucos pacientes apresentam infradesnivelamento do segmento PR. Entretanto, é um achado específico, altamente específico para o quadro de pericardite aguda. A elevação do ponto J e o supradesnivelamento difuso do segmento ST são alterações encontradas na fase aguda. Sim, alternativa da letra B, correta. E a gente viu em curso como a gente vê esse achado eletrocardiográfico no eletrocardiograma. E a alternativa A, a alternativa incorreta, a alternativa que nós vamos marcar, pode evidenciar ondas Q no eletrocardiograma. Incorreto. Na pericardite aguda nós não temos ondas Q, né? É o que vai diferenciar, é um dos achados que vai diferenciar a pericardite aguda de uma corrente de lesão subepicárdica do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Quero agradecer a todos e mais informações dos nossos cursos em www.scgcurso.com. Obrigado.